Se eu perguntasse para os seus liderados o que eles sentem quando você diz que vai dar um feedback, ou quando tem marcado na agenda que vai ter um momento de feedback, qual o sentimento que eles têm? O que você acha que eles responderiam? Alguns iam falar que tem medo, insegurança, outros podem falar que não sabem o que esperar, ou os seus liderados iam falar que eles estavam animados e esperando uma baita oportunidade de mudança ou de reconhecimento nesse tempo que ele vai ter contigo. Uma pesquisa do Exame traz que 94% dos funcionários trabalham melhor depois de momentos de feedback. Por que será que isso ainda não é uma realidade em muitas empresas? Para ajudar a gente nessa conversa, eu queria trazer uma escritora, a Kim Scott. Ela foi executiva do Google, treinou a liderança da Apple. Ela vai trazer alguns pontos que vão te ajudar muito a ser uma liderança que tem essa cultura de feedback e que incentiva os funcionários a ter esse momento de desenvolvimento ou de reconhecimento. Primeira coisa em relação aos nossos colaboradores, ela traz o conceito de empatia assertiva. A mesma intensidade que eu me importo com os meus colaboradores tem que ser a intensidade que eu os confronto. Às vezes, eu vejo a liderança pendendo para um dos dois lados. O que eu estou querendo dizer? Sabe aquela liderança voltada para resultado, voltado realmente para confrontar, não tem tempo ruim para falar as coisas e às vezes chega até a tender a ser uma liderança um pouco agressiva? Não sei qual que é o teu caso, se você é uma liderança muito voltada para resultado e desafios, mas essa liderança muitas vezes ela é confrontada com a ideia de o quanto você tem se importado com a vida dos seus colaboradores, o quanto você se importa em saber por que ele está 8 horas ou até mais horas trabalhando na empresa sendo o seu liderado. De outro lado, nós temos uma liderança que se importa muito com as pessoas, mas acaba não as confrontando. E eu acho muito legal que a Kim Scott traz que isso seria uma empatia nociva, porque ao mesmo tempo as pessoas se sentem abraçadas, se sentem acolhidas naquele ambiente, mas elas não sabem qual caminho seguir. Elas não sabem o que elas devem tanto continuar fazendo, como o que elas devem melhorar a rota para obter melhores resultados. Então a Kim Scott traz a questão da empatia assertiva. Ao mesmo tempo que eu me importo com os meus colaboradores, eu vou desafiar, eu vou confrontar o que for necessário. Outra coisa que a Kim Scott traz é a questão do feedback contínuo. E para isso eu queria trazer um exemplo para vocês. Às vezes a gente se pergunta mesmo, qual que é o time para dar um feedback? Eu queria fazer uma comparação para vocês. Pensa que o feedback é como se fosse um pão francês. Se você dá o pão francês de cara, às vezes corre o risco do quê? Tá muito quente, queimar o dedo, queimar a língua. Então, dependendo da situação, às vezes vale a pena esperar um pouco. Porque às vezes a situação está ocorrendo, acabou de ocorrer, às vezes envolve questões emocionais. Então, talvez aquele primeiro tempo rapidinho ali, pode ser que dê certo, pode ser que não. Mas uma coisa que eu queria trazer para você é, se a gente deixa guardado esse pão francês por muito tempo, também vai dar certo? Eu acho que não. Você vai dar um pãozinho francês duro e isso não vai ter mais sentido para a vida da pessoa. Temos que ter muito cuidado com a questão de esperar somente ciclos de feedback numa empresa. Se você não dá feedbacks constantes para os seus colaboradores, muitas vezes quando você vai dar o feedback, aquela situação ou aquele aprendizado já não faz mais sentido. E mais um ponto aqui que a Kim Scott traz é a questão do feedback específico. Quando eu falo do específico, eu falo tanto na parte de reconhecimento como na questão de oportunidade ou melhoria. Quando algo aconteceu, tenta trazer os elementos, tenta trazer o momento que aconteceu, o dia, o projeto, porque quando você faz isso, demonstra muita atenção da sua parte e fica muito claro para quem está recebendo. Por exemplo, o feedback de reconhecimento ele é muito negligenciado nessa parte. As pessoas chegam e falam assim, você mandou muito bem, foi muito legal aquilo que você fez. E muitas vezes o colaborador ou a colaboradora não sabe o que ela mandou bem, e ela não sabe nem o que ela tem que continuar fazendo. Então, se você for específico naquilo que você está trazendo, o colaborador ou a colaboradora vai saber o que ela deve continuar fazendo ou o que ela deve mudar de postura para conseguir novos resultados. E por último, eu quero trazer um ponto que também não pode faltar. Se você quer ter uma cultura de feedback com os seus colaboradores, lembre de pedir feedback. Se você está oferecendo feedback, também queira ouvir deles o que eles podem trazer. Às vezes, o que é óbvio para a gente não é óbvio para o outro. Então, você ser específico para falar para eles é legal, mas muitas vezes também não sabe o que eles estão querendo te falar. Às vezes, todos os seus liderados, está muito claro algumas coisas da área para eles, da liderança para eles,
que para você não está claro. Então aproveita essa oportunidade, pede feedback para sua equipe, promove a cultura de feedback e comece a ver a sua equipe valorizando esse tempo em vez de ter medo ou estar apreensivo ou apreensiva com o momento que você marcou na agenda que vai ter feedback. Bom, nós aqui da Flow temos trabalhado essa temática de feedback com variados públicos. Nós vemos a importância dele e nós vemos a importância dele ser bem feito para que a sua equipe esteja motivada, esteja trabalhando bem e esteja realmente engajada fazendo o seu propósito. Então, se você quiser continuar essa conversa, nos chame que nós vamos estar extremamente felizes de conversar com vocês sobre feedback.